No século XV, numa pequena vila perto de Nuremberg, Alemanha, vivia uma família com 18 filhos. Sim, 18 filhos. Para que essa numerosa família tivesse simplesmente o que comer, o pai, um ourives profissional, trabalhava perto de 18 horas por dia, tanto em sua profissão como em qualquer outro trabalho que encontrasse para ter algum dinheiro extra. Apesar da situação ser bastante difícil, dois filhos, dois dos mais velhos, tinham um sonho. Os dois queriam desenvolver o talento que possuíam na área da arte, mas reconheciam que o pai, lutando financeiramente para manter a família, não poderia de modo algum enviá-los para a Academia de Arte de Nuremberg. Depois de discutirem sobre o assunto, os dois rapazes fizeram um plano. Eles lançariam a sorte com uma moeda. O que perdesse iria trabalhar numa mina e com o seu salário pagaria o estudo do seu irmão na Academia de Arte. Depois de 4 anos, quando o irmão completasse os seus estudos, ele, com o seu trabalho na área de arte ou nas minas, pagaria os estudos do irmão que trabalhou para ajudá-lo. E assim, num domingo de manhã, depois da igreja, eles jogaram a moeda. Albrecht Dürer ganhou a aposta e foi para Nuremberg estudar. Seu irmão, Albert, foi para as perigosas minas e por 4 anos financiou os estudos do seu irmão na academia. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. As estampas, pinturas ao óleo e trabalho em madeira de Albrecht Dürer eram muito melhores do que os dos seus próprios mestres. E ao graduar-se, começou a ganhar consideravelmente bem pelos seus trabalhos encomendados. Ao voltar para sua vila, a família Dürer fez um jantar festivo especial para celebrar a volta triunfante de Albrecht. Depois de uma boa refeição, com muita música e alegria, Albrecht Dürer levantou-se de sua posição de honra na mesa para expressar sua profunda apreensão pelo que o seu querido irmão Albert tinha feito, pelos anos de sacrifício a fim de permitir que o seu sonho fosse realizado. Suas palavras finais foram: "E agora, Albert, meu querido irmão, agora é sua vez. Vá agora a Nuremberg para realizar o seu sonho e eu cuidarei de você." Todos olharam carinhosamente e com curiosidade para o outro lado da mesa, onde Albert estava sentado. Lágrimas corriam em sua face. Vagarosamente, ele levantou-se dizendo: "Obrigado, meu irmão, mas eu não posso ir para Nuremberg. Já é tarde para mim. Olhe, veja o que 4 anos nas minas fez com as minhas mãos. Os ossos em cada dedo foram amassados pelo menos uma vez, e ultimamente tenho sofrido severamente com atrito em minha mão direita, que já nem consigo levantar um copo para te brindar. Muito menos poderia desenhar linhas delicadas na tela com uma caneta ou pincel. Não, meu irmão, para mim já é tarde demais." Mais de 450 anos se passaram. Hoje, há centenas de obras-primas em quadros, desenhos em tintas diferentes, em madeira, carvão e cobre de Albrecht Dürer. Essas estão expostas em museus ao redor do mundo. Mas é interessante notar que você, como a maioria das pessoas, só deve conhecer um dos trabalhos de Albrecht Dürer. E talvez até possua uma reprodução de tal quadro em sua casa ou escritório. Um dia, a fim de prestar homenagem a Albert por seu sacrifício, Albrecht desenhou as mãos calejadas de seu irmão, com as palmas juntas, levantando-se ao céu. Deu o nome a essa pintura de mãos. O mundo inteiro
apreciou de maneira extraordinária essa obra de arte e deu o nome a esse tributo de gratidão, Mãos em Oração. A próxima vez que você se deparar com essa tocante obra, olhe uma segunda vez e veja o que está aqui. Uma lembrança de que nada se consegue sozinho. Tome Simão Pedro, por exemplo. Ele foi um dos grandes líderes entre os primeiros discípulos de Jesus. Ele foi um dos grandes servos da igreja primitiva. Foi um dos mais amados e respeitados santos na história do mundo, mas não conseguiu isso por si só. Na verdade, devemos muito ao irmão de Pedro, André, pelo presente que ele deu à igreja. Foi André quem trouxe Simão Pedro à presença de Jesus. O nome de André significa nobre. Ele também era nativo de Betsaida, a pequena vila na Galileia. E como seu irmão era pescador, de fato, em Mateus 4, ele se encontrava no mar quando Jesus apareceu. Já havia encontrado Jesus, já acreditava nele como Messias, mas ao voltar à pesca, o Senhor aparece a ele uma vez mais na praia e o chama para segui-lo e faz dele um pescador de homens. Antes de seguir a Jesus, ele era um judeu piedoso, devoto e fiel. Também foi discípulo de João Batista. De fato, foi ao ouvir uma das mensagens de João Batista que sua vida foi transformada. Em João capítulo 1, João Batista viu Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." E André estava ali, naquele dia, junto às pessoas conhecidas como João, também um pescador, e Tiago. André e João ouviram a declaração de João Batista e seguiram a Jesus. Jesus lhes perguntou: "Que buscais?" E eles responderam: "Aonde o Senhor mora?" Foram com Jesus até onde ele habitava e passaram todo o dia com ele. André então declarou: "Encontramos o Messias." Ao descobrir este fato por si, ele o anunciou ao seu irmão Pedro com a mesma declaração: "Encontramos o Messias." Pedro e André moravam juntos, nos diz Marcos capítulo 1, verso 29, e certamente compartilhavam de tudo. E André especialmente quis compartilhar com Pedro o Messias, e desde o início ele se tornou parte do grupo íntimo dos 4 amigos mais próximos de Jesus. De fato, ao estudar o Novo Testamento, é Tiago e Pedro, e João e Pedro, e Tiago e João e Pedro e Tiago, que tinham um círculo fechado, e ninguém entrava nesse círculo, exceto uma vez, quando André o fez. E encontramos Pedro, Tiago, João e André juntos, só em uma ocasião. Ele fazia parte dos 4 amigos íntimos, mas na realidade ele nunca penetrou completamente o grupo mais próximo dos 3. Mas era grandemente respeitado. De fato, Felipe, que pertencia ao segundo grupo menos íntimo com Jesus, um dia foi aproximado pelos gregos. Eles pediram: "Queremos ver a Jesus." Sabe aonde Felipe os levou? Os levou a André. Por quê? Imagino que Felipe pensava que para alcançar Jesus bastava chegar a André. André era um amigo íntimo de Jesus e era respeitado. Mesmo assim, não fazia parte dos 3 mais próximos, mas de repente, no 4º evangelho, o Evangelho de São João, André se destaca. Encontramos André 3 vezes no Evangelho de João, e todas as vezes ele está realizando algo, e é fácil caracterizá-lo. A primeira vez é em São João capítulo 1, verso 40. Nós já mencionamos isso. Disse-nos João 1,40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A propósito, André é sempre chamado de irmão de Simão Pedro, com 1 ou 2 exceções, penso eu. É sempre identificado dessa maneira. E ele primeiro encontrou seu irmão Simão e lhe contou do encontro com o Messias, que significa Cristo, o ungido, e o trouxe a Jesus.
Se você quer saber como caracterizar a vida de André, é simples. Ele era o que sempre trazia pessoas a Jesus. A segunda vez que o encontramos é em São João capítulo 6, versos 8 e 9. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Uma vasta multidão está reunida. Jesus está ensinando. Já é tarde e a multidão está com fome. Não há comida suficiente e André traz a Jesus um menino. E o pequeno tem consigo 5 pãezinhos e 2 peixes. Não, isso não significa 5 pães grandes, simplesmente 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Assim, ele trouxe o rapazinho com esse alimento a Jesus. Imagino que André imaginava que Jesus podia transformar um pouco no muito. A terceira vez que encontramos André é em João capítulo 12. E já fiz menção a este incidente também. São João 12, versos 20 e 21. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns gregos. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Os gregos, ou gentios, se aproximaram de Filipe, pedindo que queriam ver Jesus. Filipe conta a André e juntos foram ter com Jesus. Aparentemente, essas pessoas foram com eles. E assim, aonde encontramos André, ele está envolvido em buscar a Jesus a fim de que Jesus conheça novas pessoas. Está sempre trazendo pessoas a Jesus. Penso que ele sabia que Jesus sempre queria conhecer pessoas. Ou ele cria que não havia nada que Jesus não pudesse resolver, pois sua característica era levar pessoas a Jesus. Nestes 3 incidentes, 3 fatos tornam-se bem claros. Primeiro, podemos ver André como uma pessoa aberta. Ele sabia que deveria chegar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele reconhecia que deveria chegar-se aos judeus primeiro e depois aos gentios. Mas ele tinha em si o Espírito do Senhor, considerando que Jesus primeiro revelou-se o ser o Messias para uma mulher samaritana. Assim, André não estava limitado a um extremo do judaísmo. Isto é, ele não tinha o menor problema em trazer alguns gentios até Jesus. Sentimos uma certa abertura em seu coração. Ele não podia excluir ninguém de ser apreciado por Jesus. Vemos também a sua fé. Ele possuía uma fé simples. Não posso imaginar o que ele tinha na cabeça ao trazer 5 pãezinhos e 2 peixes para tão grande multidão. Não sei o que estava tentando fazer ao buscar alguém que tivesse um lanchezinho. Mas certamente tinha algum tipo de fé, pensando que Jesus poderia fazer algo de tão pouco. Afinal de contas, ele havia visto Jesus fazer vinho, por que não então fazer comida? A terceira característica que encontramos em André, vemos sua humildade. Ele passou uma vida sendo reconhecido como irmão de Simão Pedro. Ao encontrar o Messias, ele poderia ter sido tentado a pensar: eu não vou contar nada a Pedro. Esta é minha chance de ser alguém. Mas ele correu para chamar Pedro, mesmo sabendo que Pedro, ao entrar no grupo, ele ia tomar a liderança. Porque assim é que era Pedro. E André continua no lugar de sempre, como o irmão de Simão Pedro. Mas ele estava mais preocupado com o trabalho a ser feito do que com quem o realizaria. Ele pensava mais no reino do que em seus próprios pequenos problemas. É triste dizer, mas há pessoas que não tocariam na banda, a não ser que possam bater no tambor grande. Tiago e João tinham esse problema, certo? Mas não André. Não encontramos André discutindo sobre quem receberia a glória no reino. Note, André é o retrato das pessoas que trabalham quietos em lugares humildes, como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o coração.
André não é tido como um pilar, como Pedro, como Tiago e João, mas sim como uma pedra menor. Originalmente, ele foi um dos 2 primeiros a serem chamados, mas o fato de não pertencer aos 3 mais íntimos não o perturbava. Ele foi sempre o irmão de Pedro. Ele é uma daquelas pessoas raras que estão sempre dispostas a tomar o segundo lugar. Um dos raros que admite ser o apoio. Ou uma das pessoas raras que não se importa estar escondida, no tanto que o trabalho seja feito. André foi o tipo de homem de quem todos os líderes dependem. Ele foi o tipo de pessoa que todos reconhecem como a coluna vertebral de todos os ministérios. A causa de Cristo depende de gente amorável, humilde, que esquece de si mesmo e sente-se feliz mesmo ocupando um lugar pequeno e invisível. Gente que não busca ambição pessoal, mas que um dia sentará num trono para julgar as tribos de Israel. Daniel McLean, um escocês que sentia uma afeição especial pelo discípulo André, assim escreveu sobre esse amado apóstolo. Juntando-se nas Escrituras todas as características encontradas sobre André, não achamos nem o escritor de epístolas, fundador de igreja, nem uma figura líder na época apostólica, mas simplesmente um discípulo íntimo de Jesus Cristo, sempre ansioso para que outros encontrassem a fonte da alegria espiritual e de partilhar as bênçãos que ele tanto apreciava. Um homem de talento moderado, mente simples e compreensivo, sem o poder dramático ou espírito heróico. Porém, ele possui aquela confiança em Cristo que o fez parte do ciclo íntimo dos 12. Um homem com profundo sentimento religioso, com pouca facilidade de expressão. Ele era mais magnético do que elétrico, mais adequado para os caminhos tranquilos da vida do que para as passagens excitantes. Sim, André foi o apóstolo da vida discreta. Deus usa pessoas assim. Somente Deus pode calcular o valor delas, pois às vezes há necessidade de um André para alcançar um Pedro. Havia um pregador metodista chamado Thomas Mitchell. Você nunca ouviu nada sobre ele, eu também não. Mas ele foi um André. Ele faleceu e o grupo de pastores que ministrou para ele escreveu seu obituário e estas foram as palavras. Thomas Mitchell, um velho soldado de Cristo, um homem de poucas habilidades como pregador e que teve educação escolar muito pobre. O que você acha disso? Poucas habilidades, educação pobre? Mesmo assim, um dos seus amigos escreveu o seguinte: o seu trabalho amoroso e dedicado permitiu que ele levasse muitas pessoas a Jesus. Um homem com poucas habilidades e educação pobre que foi usado por Deus para levar a Cristo um dos maiores pregadores chamado Thomas Olivers, o autor do famoso hino ao Deus de Abraão louvai. Um homem de poucos talentos, isto representa o relatório oficial, mas ele foi uma das mais fortes e fiéis figuras que passou por esta terra. Foi ele quem foi à pequena vila de Wrangle, em Lincolnshire, e se levantava às 5 da manhã para pregar o evangelho em praça pública. A sua pregação era tão veemente que ele foi preso. E em meio à sua prisão, o povo o atacou, foi conduzido a um local público e os vigários da vila foram consultados sobre o que deviam fazer com ele. Deram ordem para que ele não deixasse a vila e o colocaram numa lagoa cheia de imundície. Ele tentou por 7 vezes sair daquele lugar imundo e foi tirado de volta. Depois pintaram o seu corpo de tinta branca e o levaram de volta ao local público. Depois, sem saber o que fazer com ele, decidiram afogá-lo. Eles o arrastaram para um pequeno lago fora da vila.
Esse lago tinha pelo menos 10 pés de profundidade e o tiraram dentro da água. Ele afundou e quando voltou à superfície, os homens, com um cano longo e um gancho na extremidade, tratavam-no como se fosse um peixe. Eles o trouxeram fora da água, mais morto do que vivo, e o conduziram a uma casinha na vila, onde uma senhora piedosa ficou cuidando dele. Quando aquele povo descobriu que ele estava se recuperando, foram à casinha e prometeram que se ele não parasse de pregar, lhe amputariam membro por membro do seu corpo. Ele respondeu: não posso prometer isso. De alguma maneira, ele conseguiu sair daquele local e escreveu sobre tal incidente. Deus me conservou em paz durante todo o tempo e conseguiu orar pelos meus inimigos. Isto não me parece vir de um homem com poucos talentos. Ninguém tem informações sobre ele. Ninguém o conhece. Ele fez o seu ministério no escuro, mas foi um homem fiel. Deus necessita de pessoas como Thomas Mitchell. Deus precisa de Andrés, pessoas que no silêncio e obscuridade trazem outros a Jesus. Meu Jesus, eu andarei sem medo, seguro sua mão, pois Ele é meu. Direi então, confio em Ti, Senhor. Que prazer andar ao lado seu. Com Deus eu vou e sei que Ele me ama e sempre vai guiando sem cessar. Então verei quão perto estou de Cristo. Com Ele vou andando para o lar. Às vezes sei que minha fé vacila. Se não andar com Deus, vou me perder. Seguro então a sua mão divina. Irei com meu Jesus viver. Com Deus eu vou e sei que Ele me ama e sempre vai guiando sem cessar. Então verei quão perto estou de Cristo. Com Ele vou andando para o lar. Confio em Deus e não mais estou triste, pois vida eternal Jesus me dá. Em sua mão segura meu futuro, junto a mim para sempre estará. Com Deus eu vou e sei que Ele me ama e sempre vai guiando sem cessar. Então verei quão perto estou de Cristo. Com Ele vou andando para o lar. Com Ele vou andando para o lar. Oremos. Querido Deus e nosso Pai,
nós te agradecemos pelo milagre da transformação de uma vida. Nós te agradecemos pelas boas notícias que tu usas homens como Thomas Mitchell, André, pessoas simples que trabalham por trás da cena. Nosso pedido hoje, querido Deus, é que possas usar cada um de nós, possas nos usar para avançar a tua obra. Esteja com cada telespectador, abençoando-os e guardando-os, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê Agradecemos a sua presença conosco aqui e guardamos encontrá-los de novo na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.